Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Meus queridos, a gente hoje vai estar viajando pelo capítulo 7, o início do capítulo 7 do livro de Êxodo, versículos 1 a 13. Eu vou estar dividindo esse capítulo. E a gente vai estar vendo hoje sobre obediência, a ordem de Deus sobre nossas vidas e a obediência, a nossa obediência a essas ordens. Aquilo que Deus quer para nossas vidas, aquilo que Ele planeja para nossas vidas, aquilo que Ele realmente espera que a gente faça para o reino de Deus. E a gente no último capítulo viu sobre genealogia. E no final do capítulo veio de novo Moisés e mais uma vez trouxe uma objeção àquela ordem que Deus estava dando a ele para ir até Faraó para libertar o povo de Israel daquela escravidão. Não porque ele não cria em Deus, mas porque ele não se sentia capacitado para isso. Ele colocou objeção. E agora a gente vai ver, ele já tinha se colocado perante Faraó, e Faraó colocou mais carga em cima do povo, em cima do povo de Israel, e com isso ele orou a Deus. E Deus agora ouve aquele clamor dele, aquela murmuração, entre aspas, mas aquela reclamação que ele colocou, que mesmo ele fazendo o que Deus falou, Deus não livrou o povo da escravidão. Então a gente quer tudo para hoje, né? A gente quer tudo para agora, mas os planos de Deus não é dessa forma. A gente vai estar vendo isso. Agora ele vai até, de novo, Faraó, fazer aquela missão, cumprir aquela missão, pelo menos no início agora. A gente vai ver as pragas ainda, até que o povo seja liberto, mas ele já vai estar iniciando aquela caminhada. A batalha agora começa. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 7 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amado Pai, que esse momento a palavra do Senhor venha sobre nós, meu Deus, que nos encha o coração, que nos traga, Pai, os ensinamentos do Senhor. Que essa palavra entre em nosso coração, Pai, e frutifique. Tire de nós esse coração de pedra e nos dá, Pai, um coração de carne, aptos a receber a palavra do Senhor. Que nesse momento, Pai, eu possa ser elo entre as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e o Senhor. Que não seja mais eu que fale, mas o Espírito Santo por meio da palavra do Senhor, Pai. E que eles entendam, compreendam e coloquem em suas vidas essa palavra, Pai, em prática. Em nome de Jesus é o que eu peço e oro, Pai. Amém. Meus queridos, a gente já vê aqui no início do capítulo 7 que disse o Senhor. A primeira coisa, a gente viu já no capítulo 5 e 6 que o povo não foi liberto. Mesmo
Moisés indo lá perante Faraó e solicitando isso. E a gente viu no final do capítulo 6, lá no último versículo, que Moisés colocou mais uma objeção. E agora Deus, ele vai concretizar, começar o início daquela promessa que ele falou de tirar, que ele disse lá de tirar o povo do Egito. E aqui ele fala, ele diz a Moisés que como Deus, Moisés vai estar sobre Faraó. E como profeta será, no caso aqui, Arão. Então, Moisés, ele vai ser o embaixador, o representante de Deus perante aquele povo. E aqui, no caso, Arão vai ser o profeta dele. E os dois perante ali, Faraó vai representar Deus. A gente vê uma mesma situação lá em Atos 14, com Paulo e Barnabé. Então a gente vê que os dois passaram por uma situação parecida, diante da multidão, representando Deus. E a gente enxerga então Moisés como embaixador nessa situação aqui, nesse momento. Tu falarás tudo que eu te ordenar. Então ele representa, isso no versículo 2, ele representa Deus naquele momento. Apesar de ser ele que está falando, ele está representando Deus. Assim a gente no dia de hoje. Quando a gente fala alguma coisa que está na Bíblia, a gente fala alguma coisa que a gente aprendeu na igreja, alguma coisa que a gente ouviu o pastor pregando, alguém pregando, né? E a gente passa aquilo para frente, a gente está representando Deus. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e cuidado com o que como a gente se porta perante as pessoas. Porque a gente representa Deus, a gente representa Jesus. Então a gente tem que pensar, a gente está fazendo as coisas conforme Jesus faria? Nós somos embaixadores nessa terra de Deus. Você é o embaixador de Deus nessa terra. Você foi escolhido para pregar a palavra, para poder frutificar para o reino de Deus. Então a gente tem que fazer isso conforme Ele ensina, conforme as coisas que estão aqui na Bíblia, conforme as ordenanças de Deus. E assim fez Moisés. Só que lá no versículo 3, ele diz que endurecerei o coração. A gente lembra que eu tinha dito que era uma balança. Faraó, vontade de Faraó, vontade de Deus. Vontade de Faraó, vontade de Deus. E com isso, meio termo para Faraó e meio termo para Deus. Só que Deus não põe o mal no coração de Faraó. Na verdade, Deus naquele momento, ele não age no coração de Faraó. Na sua vida, quando você estiver andando por um caminho e você não escutar Deus, apesar dos sinais que Ele te dá, Ele deixa você seguir sozinho. Nessa forma, Ele está endurecendo o seu coração. A falta de ação em nossas vidas de Deus, às vezes a gente vai acabar andando por um caminho que não é para andar. E Deus faz isso não porque Ele é mau, não porque Ele coloca o mal no nosso coração, mas porque nós mesmos estamos endurecendo o nosso coração. E nesse momento ali, no caso, Faraó, ele endureceu o coração. E quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, então ele estava com o coração endurecido e agora Deus endurece, mas não com uma ação. A simples falta de ação de Deus na situação ali de Faraó, o coração dele já fica endurecido. Às vezes, as faltas de bênçãos na sua vida é um reflexo de alguma coisa que você tem feito. Então não tem como Deus te abençoar naquele caminho. Não tem como ser derramado bênçãos em sua vida naquele caminho que você está seguindo. Então você tem que prestar atenção no caminho que você está seguindo. Às vezes a falta de ação de Deus já é alguma coisa na sua vida que não vai ser bom para você. E Deus nesse momento não está sendo mal. Ele só não pode derramar as bênçãos, porque você está andando num caminho que não está correto, de alguma forma. E aqui, assim foi com o Faraó. Apesar de tudo, de ter ido lá, Faraó não queria escutar, no caso, ali Moisés, que estava representando Deus. E Faraó disse que ele iria colocar a mão sobre o povo do Egito, ia liberar os sinais e maravilhas naquele povo. E no final, o povo de Israel seria liberto do Egito. E seria libertado ali, ele iria libertar, no caso Faraó, as suas hostes, o seu povo, os filhos de Israel. Hostes aqui seria referente a anjos, seriam um exército de anjos, um exército celestial. Aqui nesse caso está representando a multidão, o povo de Israel. Esse hostes aqui mostra que realmente é uma multidão que estava naquele povo já. Essa palavra hostes. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Não só a gente tinha dito que esse povo que está aqui, não o povo lá de
de Abraão, que já conhecia a Deus, de falar com Deus, de Abraão falando com Deus e ali no caso Abraão representando Deus, naquele povo que era pequeno na época, mas que também era o povo de Deus escolhido. Aquele povo conheceu por meio de Abraão. Aqui o povo de Israel vai ver as maravilhas de Deus. O mar se abrindo, o maná, as codornizes, a coluna de fogo. Vai ver os milagres acontecendo, as pragas em cima do Egito. O povo vai conhecer o Senhor, vai passar a conhecer aquele silêncio de 400 anos que a gente disse, por falta de clamor do povo, e Deus não responde porque não teve clamor, então tem um silêncio de Deus por culpa do povo. No caso aqui, a gente vai ver que esse povo vai conhecer o Senhor. Mas aqui diz que não só o povo de Israel, diz também que os egípcios vão conhecer quem é o Senhor, por meio disso. E lá no caso, Moisés vai até Faraó, Moisés chega até Faraó e fala conforme disse ali Deus. E Deus fala, e quando ele pedir milagres, você vai estender o seu bordão, vai mandar que Arão jogue o seu bordão. Te lembra que Arão está representando o profeta e ali Moisés está representando Deus. Então Moisés dá a ordem para que ele jogue o bordão e o bordão se transforme em serpente. Mas só que Faraó chama ali os sábios com suas ciências ocultas, né? Então diz lá aqui no versículo 11, faz o mesmo, ele chama os sábios do Egito, os sábios e encantadores. Naquela época existia aqueles magos, vamos dizer assim. E lá em lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ele fala sobre esses sábios, ele dá 2 nomes de sábios que talvez possam ser esses sábios aqui que tá dizendo, né? Na Bíblia que não fala, em Êxodo, mas Paulo cita, lá em 2 Timóteo 3,8, ele fala, e do modo porque James, ou Janes, e Jambres, ou Jambres, né, depende da tradução aqui, resistiram a Moisés. Talvez esse Janes e Jambres sejam esses que Faraó aqui, da época de Faraó, os sábios aqui da época de Faraó. Então pode ser também que sejam esses sábios. Não estou dizendo que é, mas pode ser que seja. E aqui as suas ciências ocultas. E lá em Apocalipse 16:14 tem os supostos milagres. Aí a gente lembra dos supostos milagres que podem ser feitos, essas ciências ocultas aqui, que seria por espíritos malignos. Então vamos lá, só em Apocalipse 16:14, você pode acompanhar aí. Diz, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Esses sinais aqui é dito como pequenos milagres, como algum tipo de milagre. A gente lembra de Paulo, naquela bruxa lá que fazia as ações e, no caso, ele repreendeu ela, né? Então Paulo repreendeu aquele espírito e Paulo foi mal visto perante o povo ali, porque tirou aquela pessoa, tirou aquela bruxa, vamos dizer assim, aquela pessoa que fazia falsos milagres ali na frente do povo. E o povo não gostou daquilo. Então ela estava possuída. Então a gente lembra disso, que tinham falsos milagres no meio do povo. Então a gente tem que ter cuidado. Assim como foi dito por Jesus, que viria falsos profetas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E no final, endurece o coração de Faraó, porque ele chama esses e a gente termina por aqui. No caso, Faraó chama ali os seus encantadores, né? E eles, com suas ciências ocultas, faz com que os bordões deles também se transformem em serpente. Mas o poder de Deus é maior. Deus é maior do que tudo. E a serpente de Arão devora as serpentes, devora as serpentes dos encantadores, né? Então a gente vê que o poder de Deus é maior do que as coisas que estão no mundo. E isso a gente tem que crer. E a gente fica por aqui. Te convido a estar assistindo o próximo vídeo. Então que você tenha essa obediência. A gente vê que da mesma forma como lá atrás vários patriarcas obedeceram a Deus, assim como no dilúvio também Noé obedeceu a Deus, se preparando para aquele dilúvio que viria, a gente tem que se preparar para as ordenanças de Deus, se preparar para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e, para falar a verdade, na vida das pessoas por meio de nós. Então Deus quer agir na vida de alguém usando você. Então que você esteja preparado para isso e que você obedeça a Deus.
Nem sempre o melhor de Deus para a sua vida vai ser bom para você. Às vezes, a gente, dando um exemplo nos dias de hoje, saúde, a gente tem que emagrecer, a gente precisa perder peso. E isso é o melhor para a gente, mas não vai ser bom, porque você vai ter que fazer exercício, coisa que talvez você não faça, você vai ter que fazer uma dieta, deixar de comer coisas que você gosta de comer, passar a comer coisas que você não gosta porque faz bem para você. Então, o melhor para a sua vida nem sempre vai ser bom. E às vezes Deus usa certas circunstâncias em sua vida para poder melhorar a sua vida. E assim seja no reino de Deus, melhorar também a vida de outras pessoas. Então que você seja usado por Deus para ser um objeto, para ser bênçãos na vida de alguém. Que por meio de você, alguém possa ser abençoado por Deus. Isso é o que eu espero para você. E que você esteja comigo no próximo vídeo. Deixa aí o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário aí embaixo, faça esse feedback comigo e que você esteja no próximo vídeo. Não se esqueça, tenha fé, pois Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço e até a próxima.